Após ser aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta de reforma da Previdência foi recebida hoje pelo Senado. O texto foi lido em plenário, dando início à tramitação na Casa. Agora, os parlamentares têm até 5 dias para apresentar sugestões de alteração. Depois, a reforma segue para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi pessoalmente fazer a entrega da proposta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante uma cerimônia com a presença de senadores. Com muito orgulho eu venho hoje aqui com a primeira secretária, Pedro, entregar ao Senado Federal a proposta da reforma da Previdência. Já estou até com saudade dos debates. Eu não sei nem se eu vou te entregar. Agora foi no tributário. Recebo das mãos do presidente, em nome dos 81 senadores, uma missão delegada nesse momento. Essa missão delegada será discutida da mesma maneira, com toda a intensidade necessária, senadora Rose. Em entrevista coletiva, depois de receber a matéria, Alcolumbre afirmou que cumprirá o prazo regimental para a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, mas que o calendário oficial será acordado entre os senadores na próxima semana. Que parlamentares, deputados e senadores tenham consciência das suas obrigações. E com essa consciência, nós vamos buscar construir um prazo que possam todos os senadores participarem ativamente dos debates, dando direito a todos aqueles que pensam o contrário, dando direito a todos aqueles que apoiam essa matéria, para que a gente possa construir um acordo de procedimento. O passo seguinte foi a leitura em plenário da PEC que muda as regras da aposentadoria, dando início à tramitação da matéria na Casa. No início da sessão, Davi Alcolumbre deu o texto como lido. Ele será publicado no Diário Oficial e no sistema eletrônico da Casa e distribuído aos senadores. Já foi aberto um prazo de 5 dias para a apresentação das emendas, que são sugestões de mudança. A proposta foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, que terá um prazo de 30 dias para votar um parecer, dizendo se o texto é ou não constitucional. Coube à presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB, designar um relator para a proposta. Tebet anunciou o senador Tasso Gereissati, do PSDB, para o cargo. Eles falaram sobre os debates na CCJ. Os números é que permitirão que nós possamos garantir os direitos mais básicos do cidadão brasileiro. Portanto, assim, na comissão, e eu já faço um apelo aqui e farei na comissão, que nós possamos ter um debate de alto nível, colocando cada um as suas posições políticas e ideológicas no campo das ideias, mas que não passemos para a radicalização de que quem é a favor da reforma é a favor apenas de números e quem é contra a reforma está a favor do trabalhador e da população mais carente. O relator elogiou o texto que chegou da Câmara e disse que poderá entregar seu parecer antes do prazo regimental. E agora nos cabe aqui no Senado Federal dar o acabamento, porque o texto que veio da Câmara, sem dúvida nenhuma, e aí eu já vou dando opinião, é o melhor possível dentro do contexto. Então, de que nós faremos praticamente deixar incólume aquilo que é o coração do que foi aprovado na Câmara e tentarmos, através de uma PEC paralela, colocarmos aquelas modificações e alterações e adições que forem decididas aqui pelas senhoras senadoras e pelos senhores senadores. Assim que o relatório for aprovado na CCJ, o texto base da proposta segue para votação no plenário em 2 turnos. Para ser aprovada, a reforma precisa dos votos de pelo menos 49 dos 81 senadores. Se a PEC for modificada em relação ao texto aprovado pela Câmara, deverá voltar para análise dos deputados. A expectativa dos senadores favoráveis à reforma é concluir a análise da proposta até o fim de setembro. No entanto, parlamentares contrários defendem mais tempo para debater a matéria. No texto aprovado na Câmara, os estados e municípios ficaram de fora.
Por isso, os senadores devem apresentar uma PEC paralela, estendendo a reforma aos servidores públicos estaduais e municipais e atendendo a pedido de governadores e prefeitos. Perguntado sobre a aceitação pelos deputados de uma possível reinclusão dos entes federativos na reforma por meio de uma PEC paralela, Rodrigo Maia disse que é preciso que congressistas de partidos de esquerda apoiem a ideia junto aos governadores desses estados. Se ela sair daqui com apoio dos partidos que governam os 26 estados mais Distrito Federal, ela vai ter apoio na Câmara. O que os senadores já sabem é que os partidos de esquerda governam os estados no Brasil. E os deputados ligados aos governadores, os senadores agora, precisam sinalizar que de fato eles querem essa parte da reforma. Porque se isso acontecer, facilita o nosso trabalho. Porque se os senadores do PCdoB, do PDT, do PSB e do PT colaborarem com a PEC paralela, né, certamente ela chega com o Senado com apoio desses partidos na PEC paralela. Aí o ambiente é outro. Aí, em vez de chegar quadrado na Câmara, ela chega redonda. A reforma da Previdência chega ao Senado depois que a Câmara concluiu, na noite desta quarta-feira, a votação em segundo turno da proposta. Todos os destaques que pretendiam retirar partes do texto e modificar a PEC foram rejeitados. Portanto, o texto a ser analisado pelos senadores é igual ao aprovado em primeiro turno pelos deputados no dia 13 de julho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi até a Câmara cumprimentar Rodrigo Maia. A estimativa da equipe econômica é que a reforma previdenciária gere uma economia de 933 bilhões de reais num período de 10 anos. Vim aqui cumprimentar o excelente trabalho da Câmara, agradecer a aprovação da reforma, um excelente trabalho de coordenação pelo presidente Rodrigo Maia. O presidente Jair Bolsonaro também comentou a votação na Câmara. Ele parabenizou Rodrigo Maia e os deputados. Se o meu Palmeiras ganhar do Bahia de 1-0 agora, domingo, estou satisfeito. 1-0, 10-0 é a mesma coisa. 1-0 tá bom. Tá excelente. Parabéns a Rodrigo Maia, ao Parlamento, pela responsabilidade de votar um tema, né, que traz, de certa forma, algum prejuízo político para cada um deles, mas o futuro do Brasil é o que está em jogo.